Bom, pessoal, dando continuidade, né, ao marco legal, a gente vai ver um pouquinho dessa questão da gestão da biodiversidade e do território, em relação a essas leis que foram criadas, né? Então, a gente vê que foi criado, a partir da Lei 9.985 do ano 2000, o Sistema Nacional de Unificação de Conservação, SNUC, né? O SNUC, ele divide as áreas protegidas em dois grandes regimes, né? O regime de proteção integral, que admite apenas o uso indireto, né, que seria para pesquisas, para turismo, exemplo, né, algumas estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos nacionais e refúgios de vida silvestre, né? Então, alguns parques nacionais, eles são essa proteção integral. Então, eles não podem ser explorados de forma alguma para extração de vegetação ou de animais, mas podem sim ser explorados para turismo e para pesquisa, né? Sem agredir o meio ambiente. E existe também a outra forma que seria através do uso sustentável, né? Já o uso sustentável, ele concilia essa conservação com o uso sustentável de recursos, né? Por exemplo, as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, né? RDS, RNPs privadas, né? Essas reservas, elas podem, de certa forma, serem exploradas, mas com uso sustentável, né? Então, é utilizado através da sustentabilidade. E aí a gente tem também um outro marco legal, desculpem, gente, é da lei do ano 2000, falei 2020, eu acho. A gente também tem um outro marco legal, que foi a lei 12.651 de 2012, né, que ela regula o uso da terra em propriedade privada através de dois instrumentos principais. Mesmo a terra sendo de propriedade privada, ela também é regulamentada, tá? Por causa das questões ambientais, dos recursos naturais que tem naquela terra, que seria através da área de preservação permanente, que aí protege as funções hidrológicas, geológicas, né, as margens dos rios, as encostas, são áreas de preservação que elas devem ser áreas de preservação permanente, tá? Devido à sua importância, por exemplo, para as nascentes, tá? E aí tem também, a partir desse Código Florestal, a definição da reserva legal. Essa reserva legal, ela seria um percentual da propriedade que deve se manter com a vegetação nativa. Quando a gente fala de vegetação referente à floresta amazônica ou à Amazônia Legal, hoje em dia, a partir dessa lei, foi estabelecida que seria uma reserva de 80%. Ou seja, se você tem uma propriedade que é dentro de uma área de reserva legal, que tem a Amazônia Legal, 80% dessa área ela tem que estar preservada com floresta nativa, tá? No caso do Cerrado, seria 35% em Cerrado, da Amazônia Legal, e 20% em Campos Gerais, na Amazônia Legal, tá? E demais regiões do país. O slide está em branco. Está demorando para aparecer, mas está aparecendo. E aí a gente tem outra política pública voltada para a gestão ambiental, que também é uma lei muito importante, que é a Lei 12.305, de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela introduz a responsabilidade compartilhada e a logística reversa, que prioriza a inclusão de cooperativas de catadores. A gente veja, isso daí é relativamente recente, né, de 2010 para cá. Então, tem essa questão legalizada em relação ao tratamento dos resíduos sólidos, um estabelecimento de um ordenamento jurídico para isso, tá? E aí a gente também tem a Lei 11.105, de 2005, que é a lei que regulamenta a biossegurança, tá? Que ela regula organismos geneticamente modificados sob a supervisão do CTN-Bio,
aplicando o princípio da precaução para evitar riscos à saúde e ao equilíbrio ecológico. Essa lei de biossegurança ela vai regulamentar, por exemplo, a questão de transgenia de alimentos e de animais, né? Então, essa para garantir, né, a segurança, a saúde, né, das populações e o equilíbrio ecológico, certo? E aí, a partir do estabelecimento dessas leis, né, inclusive principalmente da lei de crimes ambientais, que ela data de 1998, e é a lei 9.605, aí vem a questão das sanções e da responsabilidade ambiental, que aí ela unificou as punições, permitindo de forma invasora a responsabilidade criminal de pessoas jurídicas. Essa lei de 1998, que é a Lei de Sanções e Responsabilidade Ambiental, ela prevê também a penalidades, né? Que inclui, por exemplo, até reclusão, detenção, multas de até 50 milhões para empresas ou para pessoas jurídicas, né? Que causarem danos graves ao meio ambiente. Em relação à parte administrativa, são colocados também embargos de obras e apreensão de produtos ilegais, por exemplo, madeira extraída de forma ilegal, né? Animais silvestres. Então, também tem uma sanção administrativa, tá? E aí também tem a questão da liberação inadequada para resultar em reclusão de até entre 1 e 4 anos, né? Em caso de problemas de gestão ambiental do meio ambiente, tá? E aí o que a gente tem em relação a perspectivas econômicas daqui para frente, né? De 2022 para frente, 2024, tá? A gente tem em andamento a emenda constitucional número 132/2023, que trata da reforma tributária, e essa reforma tributária, ela tenta também integrar a questão da sustentabilidade ao sistema fiscal, ou seja, imposto sobre a degradação ambiental, né? Então, o imposto seletivo, a tributação extra sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, aqueles bens ou serviços que venham a ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, eles serem sobretaxados a partir dessa reforma tributária, tá? E a ideia disso é promover incentivos, né, também, e sanções para empresas que produzam esse tipo de produto. Incentivos no sentido de quê? Alíquotas favorecidas para biocombustíveis, por exemplo, e hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? E além de variação de IPVA baseado no impacto ambiental do veículo. Imagina, você tem um veículo que ele polui menos, então ele deveria pagar menos impostos. Então, isso daí é a lógica dessa reforma, dessa inclusão, né, da parte ambiental na reforma tributária. Então, a gente tem também a questão da Bolsa Verde, né, que seria um pagamento por serviços ambientais a famílias em situação de pobreza, ou e de preferência em áreas rurais, né? Então, serviços ambientais, a partir dessa lei número 12.512/2011. Então, essa lei aí também mexe nessa parte econômica, a partir do momento que você inclui uma bolsa verde para famílias que preservam o meio ambiente, tá? Agora, uma parte interessante, e que eu até coloquei lá no material de apoio de vocês, é a gente observar como a estrutura de governo ou a estrutura política ela interfere nas políticas socioambientais, tá, gente? Isso daí a gente tem que pensar cada estilo, cada variante de tipos de políticas públicas, como ela se comporta de acordo com a ideologia daquele governo que está sendo dominante no momento, né? Por exemplo, né, fazendo esse quadro de resumo, e eu deixei isso lá também no nosso material complementar, tá? Fazendo um quadro de resumo para a gente ter uma ideia de evolução histórica,
né? Na era Vargas, a gente consegue ver uma questão, né, que a gente entra na época da ditadura, uma centralização estatal, né? E aí tem uma ênfase no Código Florestal e no Código das Águas, que é aquela questão de proteger, regulamentar esses recursos naturais, mas não no sentido de proteger a natureza pelo seu próprio valor, mas uma questão de conservadorismo utilitário, né? Já que a natureza nos serve, então temos que conservá-la. E ao mesmo tempo que a gente conserva, a gente também se utiliza dela. Tá? E aí, durante a ditadura militar, isso na era Vargas, anterior à ditadura militar. Durante a ditadura militar, a gente tem um planejamento tecnocrático, né? Que foi aquela questão desenvolvimentista, né? Com a criação de Secretaria Especial do Meio Ambiente, tá? O enfoque predominante era o controle ambiental inicial, e a avaliação crítica seria a baixa participação social. Claro, a gente estava numa época de ditadura, então os interesses eram só do grupo dominante que estava no poder, não tinha essa questão de participação social, tá? E aí a gente entra numa era de redemocratização, a partir da Constituição de 1988, em que é incluído o artigo 225, que traz, né, o direito difuso ao meio ambiente. Esse direito passa a ser um direito de todos. Então, se constrói um marco jurídico robusto a partir da Constituição de 88. Tá? Nos anos 90, a gente tem a estruturação do CISNAMA, né? Sistema Nacional de Meio Ambiente, com a instituição do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E a gente tem também a ênfase na fiscalização e no controle, né, do meio ambiente. Tá? E aí também tem uma questão em relação à capacidade, ainda é limitada, mesmo em 1990, né, essa lei ainda estava evoluindo para a capacidade de execução do que a lei se pretendia, como fiscalização e correção e controle do meio ambiente. Tá? Já nos anos 2000, a gente tem mais políticas integradas, né? Criação, né, voltada para a sustentabilidade, certo? Sendo e procurando ter uma redução de desmatamento. Então, tem uma ênfase mais prática, né, uma criação de um sistema todo integrado, né, federal, estadual e municipal, principalmente, né, para que a gente possa ter uma sustentabilidade mais prática, tá? Entre os anos 2016 e 2022, a gente vê algumas políticas públicas sendo flexibilizadas, digamos assim, algumas normas sendo flexibilizadas, uma aceitação maior em relação a algumas situações que antes tinham rigor maior legal, né? E essa flexibilização ela remonta a um desmonte institucional. Algumas instituições, como o IBAMA e ICMBio, elas sofrem, né? E há uma menor fiscalização durante esse tempo. Os ambientalistas consideram até que houve muitos retrocessos ambientais durante esse período. E durante o governo atual, a gente vê uma tentativa de reconstrução, né, dessas normas de regulamentação, né, uma questão voltada mais para o clima, uma questão mais voltada para as mudanças climáticas globais, né, e de acordo mais com as políticas públicas mundiais. Então, há uma retomada, por exemplo, do Fundo Amazônia, né, e há uma reconstrução em curso. A gente não pode dizer que todas as leis ambientais agora voltaram ao normal, a fiscalização está ótima, maravilhosa. Não, essa reconstrução ela ainda está em curso, né? Então a gente vê muita coisa ainda evoluindo, tá? E aqui, né, só para a gente fechar o que a gente aprendeu aqui durante essa segunda aula, a questão da evolução do direito ambiental no Brasil. Deixa eu só ampliar aqui.
a gente consegue ver algumas coisas importantes que a gente viu nesse capítulo, né? A gente conseguiu ver o arcabouço jurídico brasileiro, que ele evoluiu de uma visão utilitarista, né, que utilizava a natureza como recurso, para o constitucionalismo ecológico, onde o meio ambiente ele passa a ser um direito fundamental da sociedade. Então, a estrutura atual é sustentada pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, que enfrenta, né, o desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico com a emergência climática, que é o assunto mundial, né, o interesse mundial que todos os países devem atender, certo? E aí o que é que a gente tem historicamente? Como é que isso evoluiu historicamente, né? Desde a lei de 1981, que foi um grande divisor de águas, porque ela instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, que criou o licenciamento ambiental preventivo. Então, as empresas passam a ter que atender a uma licença ambiental, né, procurar ter uma licença ambiental para poder entrar em operação. E aí isso daí é um marco muito importante. A gente tem também, a partir de 1988, a Constituição, que é a parte mais importante, né, que torna o meio ambiente um direito fundamental. E aí ela elevou o equilíbrio ecológico a um bem comum essencial para as gerações não só presentes, mas um compromisso com gerações futuras. Tá? E a gente tem também, a partir de 1998 e o ano 2000, a regulamentação da punição em relação à conservação ambiental. Então, a gente tem essas leis de crimes ambientais que passou a responsabilizar criminalmente empresas, pensando na responsabilidade de quem lucra, né, com a degradação do meio ambiente. Então, é responsabilizado essa empresa ou esse ente que lucra com a degradação do meio ambiente. Então, se ele está lucrando, ele também tem que se responsabilizar financeiramente em caso de problemas com o meio ambiente. E aí, a partir de 2012, a gente tem o novo Código Florestal, né, que introduziu o cadastro ambiental rural para o monitoramento eletrônico do uso da terra, que foi a questão da regulamentação do percentual de florestas nativas que deve ter numa terra, mesmo que seja de propriedade privada. Tá? A partir de 2021, a gente já tem uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente em relação ao meio ambiente. É como se fosse um retrocesso, o meio ambiente volta a ser um meio de monetização, né? Então, aí pensam também a gente tem também algumas flexibilizações de algumas leis e também a monetização da preservação, né? Que isso daí acaba sendo um lado interessante dessa época, porque essa lei passou a remunerar produtores que mantêm floresta em pé. Então, teve algum avanço em relação nesse sentido, tá? E hoje em dia a gente pode considerar que temos uma retomada da economia de carbono, com foco na fiscalização rigorosa e na criação de um mercado regulado de emissões de carbono. Tá? Então, a gente tem, entre 2011 e 2016, o pilar principal da normatização florestal. A gente tem a principal ferramenta de cadastro ambiental nessa época. Entre 2019 e 2022, a gente tem o pilar principal de infraestrutura e mercado, e aí é mais voltado para mercado e algumas flexibilizações, né, que ocorreram. E no momento atual, a gente tem o pilar principal de comando e controle, e também a questão da utilização de fiscalização para créditos de carbono, tá, gente? E o que é que a gente deixa como atividade escrita curta para vocês? Né? Para vocês explicarem a importância da Constituição de 88 para o direito ambiental. Na verdade, é mais uma autorreflexão essa atividade. Eu não vou deixar para vocês escreverem na prática, porque a gente já está deixando lá um questionário, e esse questionário vocês vão ter que responder como uma atividade avaliativa, tá? Então, vocês vão responder o questionário, que vai ser a nossa atividade. Qualquer dúvida
Já está aqui, né, o questionário. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar durante, durante o horário que a gente disponibilizou lá, para que os nossos tutores vão estar disponíveis, né? Então, vocês tiverem dúvidas sobre responder o questionário, vocês podem perguntar a eles. Mas a gente tem um bom material de apoio. A gente tem essa aula, a gente tem as aulas mais curtas e elas estão esquematizadas de um jeito bem fácil, que eu coloquei lá em forma de vídeo também, que não sou eu explicando. E a gente tem também o material de leitura que vocês podem se apoiar. Então, acho que tá tranquilo para vocês responderem o nosso questionário, tá, gente? A gente tem aqui as bibliografias que a gente utilizou, as nossas principais bibliografias. E aqui a gente finaliza, tá? Essa nossa segunda parte da aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, caso tenham dúvida, perguntem aos nossos monitores, nossos tutores, né? E consultem o material de apoio, tá, gente? Até mais.